Isso. Então, vamos lá, vou colocar aqui a apresentação. Só um minuto. Deixa eu só adicionar o pessoal. Estou. Beleza? Então, eh, retornando aí o nosso entendimento, né, gente? Nós finalizamos mais um capítulo na aula passada, né, que a gente teve aqui dentro dos nossos estudos do livro Céu e Inferno. E eu gosto sempre de trazer esse relato inicial de que nós estamos, né, estudando um livro que compõe o Pentateuco da doutrina espírita e que a gente, sempre que necessário, utiliza, né, outras obras de suporte, né, na nossa fala. E hoje a gente está indo para o último item da primeira parte, que a gente chama de parte doutrinária, né? Que hoje a gente vai falar sobre da proibição de evocar os mortos, né? É uma fala que Kardec traz aí sobre essa colocação, né? A gente lembra que esse livro ele sempre vai trazer, né, essa distinção entre esses dois universos, né, esses dois estados de consciência. E em seguida nós iniciaremos, né, com a segunda parte, que são os exemplos, onde a gente tem as partes práticas, né, trazidas por nossos próprios irmãos. E hoje, então, a gente está na aula 56, no capítulo 21, é o último capítulo da primeira parte, da proibição de evocar os mortos. Nessa parte especificamente, ele vai se remontar a alguns livros do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, da Bíblia, e é bem interessante porque ele vai trazer muitas coisas da base, né, da lei mosaica. Inclusive, a gente vai estar lendo alguns trechos na íntegra que o livro traz, né, a respeito dessas passagens da Bíblia. Então, a igreja, né, o que é importante a gente ressaltar? Como a gente falou muito no capítulo anterior, que a gente falou sobre o que? Manifestações dos espíritos, né, que eram sempre atribuídas ao que a gente chama de demônios, né? Então, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Como se qualquer advento de manifestação que acontecesse fosse atribuída a seres demoníacos, seres ruins, né? E aí é fato, baseado exatamente nessa colocação anterior, que a igreja, de nenhuma forma, ela negou a realidade dessas manifestações. E é até colocado, né, que ao contrário do que a gente viu no capítulo anterior, eles sempre admitiram e atribuíram essas manifestações a uma intervenção dos demônios. Então, eles colocam que sim, elas eram verdadeiras, mas atribuídas a seres que, não, que eram considerados demônios, né? E é relativo, né, colocar lá, e isso não está implícito nos evangelhos, que nesse caso, Debalde invoca os evangelhos como fazem alguns para justificar a sua interdição, né? Porque nos evangelhos, nada é dito a esse respeito, né? Então, por isso, era interessante justificar, né, a não colocação sobre esses termos, sobre essas invocações, né, na fala doutrinária, né, de acordo com as igrejas. E o argumento que mais prevalece em relação a isso era a proibição trazida por Moisés, né? Por isso que eu falei do advento lá do Primeiro Testamento, né? Do início. Por quê? Porque, e é uma coisa que a gente vai colocar, né? Só é possível proibir algo se aquilo ali existe. Né? A gente já falou isso até em algumas palestras, né? Como é que a gente vai proibir alguma coisa se essa coisa não existisse? Seria impossível. Então, se ela existe, foi colocada uma proibição, né? E existem N passagens lá no Antigo Testamento. Ele traz aqui em destaque duas, né, do livro do Levítico,
e livro do Deuteronômio, né? Então, é muito útil para uma melhor compreensão desse verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir esse texto, né, na sua íntegra, né? Então, quando ele fala do texto, né, esse texto ele tem algumas coisas do Levítico e algumas coisas do Deuteronômio. Então, para que a gente consiga falar e contextualizar, que é o objetivo da aula de hoje, eu vou ler aqui essa passagem na íntegra, da maneira como ela é trazida, e aí a gente vai debater, tá? Então, traz o seguinte: não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Não consulteis os adivinhos e receai que vos contamineis, dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Levítico 19, 31. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. É a mesma coisa lá no item 20, capítulo 27. Capítulo 27, capítulo 20, versículo 27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos lhes há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. E essa aí é a passagem de Deuteronômio 18, de 9 a 12, né? Ele é mais complementar. Então, é útil a gente ler isso na íntegra, agora para a gente poder fazer a observação. O que é que está querendo dizer com essas colocações, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente refletir, né? Se a lei de Moisés, né, que isso aí está lá dentro dos itens da lei de Moisés, se ela, né, deve ser olhada de uma maneira muito rigorosa, como é observada neste ponto, né, seria o ideal que a gente forçosamente tivesse o mesmo critério para todas as outras leis que foram colocadas, né? E por quê, né? Se ela seria tão boa no tocante às evocações, por que que ela seria má em outras partes? Isso aí é para a gente poder trazer a reflexão. Porque em vários outros momentos, a gente vê o quê? Que a lei de Moisés, e em muitas das suas colocações, elas já ficaram ultrapassadas. Elas não são mais cabíveis considerando a nossa cultura, e considerando a nossa realidade atual, né? Então, muitas coisas são colocadas lá em relação às mulheres, né? Sobre alguns conceitos bem arcaicos que hoje né, já não cabem mais na nossa realidade, eles já caíram por terra. E aí a gente não faz juízo de valor em relação a essas colocações. Só em determinados pontos é que a gente ainda quer considerar falas, né, já por muito antepassadas, da mesma maneira como a gente não faz com outras, né? Então, as leis, é importante a gente relembrar que essas leis de Moisés, ela forma um conjunto de ensinamentos e mandamentos que foram dados por Deus a Moisés lá no Antigo Testamento e foram registrados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que eles compõem a chamada Torá. É a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Um desses dois foi esses que a gente tirou essas passagens, né? Então, elas, na época, serviam para guiar o povo de Israel e cobriam vários adventos, as áreas morais, as áreas civis e as determinações religiosas, né? E ele é tradicionalmente dividido em 613 mandamentos. Eu até comentei sobre isso na palestra de ontem, né? Que é o chamado mitzvot. E ela é estruturada em 3 categorias principais, né? E o que traz essas leis? Primeiro, tem a questão das leis morais, que a gente exemplifica como os 10 mandamentos, né?
não matar, não furtar, honrar pai e mãe, né? E essas leis morais tinham como propósito, né, definir o que é certo e errado diante de Deus, e são fundamentos considerados atemporais. Quer dizer, esses fundamentos eles não caíram, dada, né, a realidade com que elas trazem as informações. Então a gente não nega esses 10 mandamentos. Já outras leis, ditas leis civis, por exemplo, são regras de conduta social, de restituição por danos e propriedades e julgamentos para juízes, né? Organizava a sociedade de Israel, garantiu a justiça, o respeito ao próximo, a ordem na comunidade. Então, está muito atrelada àquela época, né? E a gente tem que considerar que leis são regidas de maneiras diferentes, em lugares diferentes, com povos diferentes e em épocas também diferentes. A gente observa que aqui a gente não traz a questão da atemporalidade, como a gente vê nas leis morais e a preservação dos 10 mandamentos. A mesma coisa as leis cerimoniais, né? As leis que falam sobre os alimentos que seriam ditos puros ou impuros, os rituais, as ofertas e os sacrifícios no templo, que também tinham o propósito de quê? Ensinar sobre a santidade de Deus e apontavam simbolicamente para o sacrifício de Jesus Cristo. Essas também não têm a mesma condição de atemporalidade como as leis morais. Então, a gente está falando desse tipo de lei, né, que compunham esses 5 livros, né, do primeiro testamento, do Antigo Testamento, ou a chamada Torá, né? Então, o que a gente está trazendo para a nossa lógica? De sermos consequentes, né, de trazermos isso para a nossa análise. Então, a gente tem que reconhecer, né, a gente não reconhece mais, e tem que prestar atenção, que a lei mosaica, ela não está mais de acordo com a nossa época, né, e muitos costumes, em dados casos, não têm a mesma razão, né, de proceder para a proibição que a gente está tratando agora, que a gente está trazendo a nossa reflexão aqui, né. Então, além disso, é preciso a gente entender os motivos que justificaram essa proibição para aquele povo naquela época, né? E essa proibição para que hoje elas se anulassem completamente. Inclusive, pessoal, a gente está falando, né, de uma época aonde a questão do medo, e isso inclusive traz muitas reflexões no livro dos Espíritos, quando ele fala da questão do medo, em relação da importância da sua existência, até para impedir que nós praticássemos muitos erros por pura ignorância, por pura falta de conhecimento, né? Então, a gente trazendo aí para uma analogia muito infantil, se a gente pega, por exemplo, uma criança, né? Criança está lá pequenininha na sua inocência, ela não sabe que é ruim, ela vai tomar choque se ela enfiar o dedinho na tomada. E aí, quando a criança vai, né, e tenta colocar o dedo na tomada, o que que a mãe e o pai fazem? Não pode, coloca medo na criança. Até que ela tenha condição e consciência suficiente para saber que ela não deve fazer aquilo, porque aquilo vai provocar para ela, né, algum problema. Então, lá naquele inicinho, o que que vai e faz? Vai lá e coloca uma tampa na tomada, impede, né, coloca uma tampa física para que ela não coloque o dedo lá, porque ela ainda não tem maturidade para esse entendimento. Depois, não vai ser mais necessário que essas tampas sejam colocadas. Por quê? Porque pela sua consciência, pelo seu conhecimento adquirido, ela não vai incorrer mais nesse erro. Então, trazendo para essa ilustração aqui, e é dito muito bem colocado lá no Livro dos Espíritos, por muito tempo, em virtude dessa pouca maturidade daquele povo daquela época, essa imposição, essas regras e essa colocação, ela foi necessária, né? Porque as pessoas não tinham essa maturidade que era necessária para poder discernir o que que era certo, o que que era errado, o que que era bom, o que que era mal. Que é uma comparação que hoje a gente ainda faz, né? Que a gente não deve abominar as religiões. Por quê? Porque existem ainda pessoas que ainda não têm o esclarecimento devido e não têm a compreensão
que é trazida, por exemplo, com a doutrina espírita. Então, ainda se faz necessária ela ficar sob a subjugação de determinadas religiões, né? Então, nós vamos ter as pessoas que se adequarão a cada tipo de igreja de acordo com a sua maturidade, o entendimento e o esclarecimento que foi feito para cada uma delas. Então, para cada uma dessas religiões, elas serão suficientes e necessárias de acordo com as pessoas que se adequarem a cada nível de entendimento, né? Então, a gente vai entender agora, dada essa narrativa, por que que foi colocado dessa maneira essas leis para aquela época. Então, o legislador hebreu, né, nós estamos falando aí na época de Moisés, queria que o seu povo abandonasse aqueles costumes que foram adquiridos lá no Egito, né? Onde era comum o uso, né, essas evocações, e esse tipo de evocação, né, esse chamado aos espíritos, facilitava muitas práticas de abuso na época, né? E o próprio profeta Isaías traz uma fala, né, num desses livros, dizendo o seguinte: que o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Por quê? Era uma prática, já naquela época, de fazer o mau uso, né? É a má fé que era utilizada. Então, abusava-se da boa fé daqueles que acreditavam. Então, os israelitas, nessa época, não deviam contratar alianças com nações estrangeiras. E sabido era que naquela época, aquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Então, a gente está falando daquele período da libertação daquele povo, né? Justamente para sair de todas aquelas amarras e aquela situação de escravidão. Então, foi necessário utilizar esses termos para essa compreensão, né? Então, Moisés devia, pois, por política, que era a libertação deste povo, inspirar aos hebreus uma aversão a qualquer costume que pudesse ter semelhança e pontos de contato com o inimigo. Então, uma vez que ele fala, né, e ele incita essa proibição, era no intuito de desfazer essas amarras, né? E fazer com que o povo não acreditasse mais, né? Nessas práticas que eram realizadas por esses povos. Então, para justificar essa aversão, era preciso que apresentasse tais práticas como reprováveis, né, pelo próprio Deus. E aí ele coloca esses dizeres, o próprio Moisés: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem tais crimes. Então, colocando, né, como uma intervenção danosa a prática de consulta aos chamados espíritos. Então, eles eram os demônios, eles não eram considerados, né, justos em relação daquilo que era trazido pelo Senhor. Então, a gente vai entender na prática que naquela época ele teve a razão, né, e é aceitável a maneira como ele trouxe, justamente para propiciar essa libertação, né? Então, foi por isso que ele fez uso, né? Lançou mão de todas essas leis e foi colocado, porque dessa maneira as pessoas iriam respeitar essa condição, né? Então, eu acho, assim, muito interessante a maneira como a gente tem a justificativa e a importância de todas essas coisas de acordo com o nosso desenvolvimento e com o nosso progresso moral, né? Então, não é à toa que hoje a doutrina ela já vem sendo aceita, né? Ela já vem sendo considerada para muitas coisas, porque hoje nós já estamos, né, de certa maneira, preparados para tudo isso que está sendo colocado. E não é aquela coisa pela prática de uma imposição, é simplesmente pelo raciocínio, pela lógica, né? Então, nunca ficou tão
tranquila a colocação da fé raciocinada, né? A fé de acordo com aquilo que nós compreendemos na realidade, né? E essa proibição de Moisés, então, para essa época, era, ademais, muito justa, né? Porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, de afeição ou piedade para com eles. O único objetivo das pessoas que tinham essa prática era o quê? Ganhar dinheiro, né? Inclusive, quando a gente volta um pouquinho nos estudos, né? Eu até aconselho, eu vou colocar lá no grupo um link que fala sobre uma explicação bem detalhada do autor Jacobson Trovão. Você vai ouvindo, e é bem interessante, porque ele tem uma linguajar muito tranquilo, que traz o livro dos médiuns, de Allan Kardec também, né, uma das obras, né, do Pentateuco Espírita, e ele faz as recordações no início da prática, né, da prática e no início do desenvolvimento da doutrina, também existiram pessoas que fizeram mau uso dessas manifestações, né? Inclusive, alguns cobravam, ganhavam dinheiro, não precisa ir lá naquela época. Hoje a gente ainda tem esse tipo de atuação, né? Pessoas que fazem mau uso, muitas vezes, da sua própria mediunidade. E muitas vezes elas podem incorrer em erros, né? Serem o quê? Como se diz? Estarem sendo utilizados, né, por espíritos zombeteiros, por aqueles que não querem a seriedade, e muitas vezes perdem a sua assistência espiritual daquilo que é bom, porque tem apenas uma intenção de ganhar dinheiro com esse tipo de manifestação. Então, para os tempos atuais, a gente ainda enxerga esse tipo de coisa, né? Então, naquela época, era sim um recurso para adivinhações, assim como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Hoje a gente ainda vê muito esse emprego, né, do charlatanismo, que é você prometer curas, é você prometer coisas boas sem necessariamente você ter algum tipo de fundamentação, né? Então é você enganar, é o uso novamente, né, de má fé para com as pessoas. E isso a gente vê em muitas práticas religiosas, né? A gente não precisa citar aqui os nomes, mas é importante que a gente faça aquela reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Temos, inclusive, um capítulo específico, né, no Evangelho, que fala que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, ele chama sempre a nossa atenção para isso. Então, essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio. E Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Então, foi essa tentativa dele, já nessa época, de impedir, né, de fazer com que esse tipo de prática, de certa maneira, contaminasse os costumes daquele povo que ele queria libertar. Ok? Então, essa é a nossa fala inicial sobre esse item, né, nessa parte desse capítulo, que nós finalizaremos na primeira parte. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre a colocação de hoje? Gostaria de fazer alguma colocação? Se não, se ninguém tem dúvida, eu vou fazer a prece para a gente encerrar, tá bom? Só parar a gravação aqui.